Fala Legião X, estamos aqui no Projeto X que multiplica suas chances de aprovação. Eu sou o Thiago Feitosa, professor de atualidades e estava morrendo de saudade de vocês, morrendo de saudade de estar no nosso X da atualidade, o melhor programa de atualidades da internet, nas suas quartas-feiras, para você que é vestibulando, para você que é concurseiro, para você que gosta de se informar, não precisa ler jornal, quer entender o que está acontecendo no mundo? Vem para cá, ó, para o Projeto X, que multiplica as suas chances de aprovação. Galera, hoje, né, estamos aí retornando, né, tivemos aí, né, um período afastado do nosso X da atualidade, né, a gente está preparando uma série de surpresas para você, você mesmo aí que vai fazer Enem, que está aí do outro lado acompanhando o nosso canal, fica ligado porque está de volta, não são 8, agora são 15 degraus para a sua vitória no Enem, né, pessoal? Vão ser 15 semanas, 15 listas de vídeos que você deve assistir com aulas essenciais para o Enem. Fica ligado no nosso canal do Facebook, vai estar lá na nossa paginazinha. Toda semana a gente vai deixar fixo lá para você um grupo de aulas que vão encaminhar você até a sua vitória tão aguardada no Exame Nacional do Ensino Médio, você que é vestibulando. E para quem é vestibulando, não é vestibulando, está aqui com a gente fazendo concurso público, né, pessoal? Deixar um grande beijo para todos, né? Você vê que eu tô agora como? Lumberjack, né, irmão? Aqui, ó, chega mais perto para você ver aqui, ó, a barbinha. Olha, não se envolve que pode ser fatal para você, hein? Gente, estamos, né, no momento aí de, né, rearranjo no cenário internacional, na questão geopolítica, na questão das relações estratégicas, e tem um cara que está acendendo o barril de pólvora aí na comunidade internacional, que é esse cara aqui, ó, a Grécia, né, pessoal? Você lembra aí que a Grécia tem povoado os noticiários, tem povoado os jornais, tem deixado todo mundo preocupado porque hoje existe uma grande interrogação acerca de quem? Da crise da dívida grega, né? Você tem aqui uma aula já no Projeto X que eu mesmo trabalhei com vocês, a crise na Grécia, que já vem aí, ó, bem antes, né? Pessoal pedindo de novo, a gente está trazendo esse tema, indo um pouquinho mais especificamente nos pormenores dessa atualidade, mas tem lá uma aula super legal explicando para você o que é o Syriza, né? Quem é o Tsipras, né? Que é o atual, né, governante da Grécia. Então você precisa aí se inteirar, vá lá no nosso canal, foi esse ano mesmo, entra no X da Atualidade, lá no YouTube você vai achar a aula sobre a crise da Grécia e como continuação, hoje vamos aí trivelar em cima da crise da dívida grega. Bom, sem mais delongas, sem mais enrolação, a gente começa entendendo que no último dia, 30 de junho de 2015, né, nesse ano que nós estamos, você teve o vencimento da parcela de 1,6 bilhão de euros que a Grécia deveria ter pago ao FMI, o Fundo Monetário Internacional. Só que a Grécia não pagou. E ficou aí com, né, a sua alcunha de caloteira, né, de, né, não cumpridora dos seus compromissos. Isso gerou uma série de discussões que a gente vai analisar aqui hoje, né? O governante, né, o líder do governo grego, né, o Tsipras, né? O Alex Tsipras, ele vai falar sobre a questão da dívida que a Alemanha tinha com a Grécia. Aí ressuscitou uma questão histórica lá da Segunda Guerra Mundial, porque eu não sei se vocês lembram, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, né, pessoal, havia uma preocupação em trazer a Alemanha rapidamente, parte da Alemanha, a Alemanha Ocidental, para a esfera de influência capitalista, né? E com isso, todas aquelas, né, tragédias que a Segunda Guerra Mundial nos trouxe, né, a partir, né, do nazismo, a partir, né, do avanço alemão sobre várias localidades, inclusive a Grécia na Europa, né, meio que foram deixadas de lado, né? E, obviamente, a Alemanha, como uma invasora da Grécia, tinha multas a pagar aos gregos que foram ignoradas, deixadas, esquecidas. E o Tsipras levantou um argumento muito safadinho, né, pessoal? Muito tenaz, vamos dizer assim, né? Sagaz, onde ele afirma que se a dívida da Alemanha, lá na Segunda Guerra Mundial, tivesse sido paga para a Grécia hoje poderia quitar metade da sua dívida externa, né, com valores corrigidos. Então a proposta dos gregos foi: a Alemanha nos paga o que deveria ter pago na Segunda Guerra Mundial e nós vamos quitar metade da nossa dívida externa, que hoje já chega a impressionante 300 bilhões de euros, né? Então isso
acendeu uma discussão se deve pagar, se não deve pagar. Sabemos que o Fundo Monetário Internacional exerce juros abusivos, né, pessoal? O Brasil mesmo, que já foi devedor do FMI, hoje ele é credor, já pagou mais de 8 vezes a sua dívida externa só em juros ao Fundo Monetário Internacional. Isso é muito complicado. Mas os gregos tinham um compromisso, têm títulos de dívida, e esses títulos não foram honrados. E isso, obviamente, né, por parte dos credores, gerou uma desconfiança. Por quê? O credor ele fica numa situação complicada. Quem é um credor? O cara que empresta o dinheiro, que oferece o crédito. Eu vou emprestar dinheiro para o cara, que já não está me pagando hoje. Será que ele vai me pagar amanhã? É uma interrogação muito válida de ser, né, executada. E é aí que você começa a ter o quê? Exigências. Os credores eles acabam exigindo metas mais rigorosas sobre a Grécia para liberarem mais dinheiro. E o que seriam essas metas mais rigorosas? Basicamente, né, pessoal, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, essas instituições, elas sempre trabalham em cima da lógica da austeridade fiscal, que é uma medida muito neoliberal, né? Onde os países eles devem enxugar gastos, diminuir seus gastos públicos, aumentar impostos sobre a população para arrecadarem mais, gastarem menos e com isso pagarem parcelas da dívida. Ou seja, eu vou ser um bom pagador de dívidas se eu apertar o meu cinto e gastar menos. Tem lógica, né? Só que você tem que entender o seguinte, né, pessoal? Fazer isso sobre você, se eu for um bancário e você está pegando crédito comigo para comprar um carro, é uma opção sua. Mas nesse caso, enxugar gastos públicos significa o quê? Diminuir investimentos em saúde, em educação, em infraestrutura, em condições básicas necessárias para a sociedade grega. E, obviamente, os gregos não vão ficar felizes com isso, eles vão reclamar. E eles não vão querer que o governo adote esse pacote de medidas mais rigorosas. Mas olha a situação que se coloca o governo. Se ele mantém a sua postura firme de não pagar, ele pode ser excluído da zona do euro, né? Expulso da União Europeia. Né, e vai sofrer uma série de sanções, de dificuldades para poder continuar, né, mantendo adiante aí as suas propostas. Mas se ele pagar, ele vai ter que, se ele pagar não, desculpe, se ele cortar, né, se ele executar a austeridade fiscal, melhor dizendo, ele vai ficar com o filme queimado com a população grega. Então é uma escolha difícil, né, uma escolha bastante complicada. A Grécia ela tem hoje um déficit público de 13,6%. O que significa isso? Eu pego os meus gastos, pego os meus ganhos. Se os meus ganhos forem maiores que os meus gastos, tá tudo maneiro. Eu tô tendo o quê? Um superávit. Agora, se os meus gastos são maiores que os meus ganhos, eu tô tendo um déficit. E hoje na Grécia, os gastos públicos são 13,6% maiores do que os ganhos públicos, né? A Grécia ela gastou muito nas últimas 2 décadas. Os salários do funcionalismo público aumentaram bastante, né? Você teve salários que foram dobrados, né? A Grécia ela meteu um pouco os pés pelas mãos, obteve muito crédito com o Banco Central Europeu, muito crédito com o FMI para sustentar essa gastança. Só que com a crise europeia, em 2009, né? 2008 nos Estados Unidos, 2009 respinga na Europa, né? Temos aulas aqui no Projeto X também sobre isso. Gostaria que você voltasse para assistir, caso não entenda, né? É interessante. Temos aulas de crise do capitalismo, onde eu falo sobre a crise da Europa especificamente, também a crise dos Estados Unidos. O Zé Bonner também gravou uma aula sobre, né, um novo episódio da crise europeia que em 2014 acabou sendo levado adiante. Temos a aula sobre a crise grega, né, que eu já falei com vocês no início desse vídeo. E hoje estamos falando sobre a crise, ou seja, meu irmão, aqui é só crise, né? Não, crise não, né? Nós estamos querendo solucionar as suas crises. As suas crises de quê? De aprovação. Então a gente vai aprovar você, fazendo você entender todas as crises. É um material completo, inédito, não fica complicando, né? Facilite sua vida com o Projeto X. Então esses caras aqui, pessoal, estão 13,6% desnivelados no seu orçamento público. Mas olha só, a zona do euro, né, a região que adota o euro como moeda, só tolera até 3%. Ou seja, esses caras estão mais de 4 vezes acima do que é tolerável pela União Europeia. E aí você já percebe que a situação é complicada. Só para você ter uma noção, pessoal, a dívida externa grega hoje atinge 177% do seu PIB, do seu produto interno bruto. Ou seja, são quase 2 anos de dinheiro da economia grega para poder quitar toda a sua dívida externa, né? Que já chegou, como eu falei anteriormente, a 300 bilhões de euros ou 700 milhões de reais, se você assim preferir, né, gente? 700 bilhões de reais. Então é uma questão muito delicada e que levou a população no dia 5 de junho a votar, né? Houve um referendo. Vamos consultar a nossa sociedade
para verificar o que eles pensam. Devemos adotar esse pacote de austeridade fiscal ou não devemos adotar? E vamos ver o que aconteceu. Bom, pessoal, o que aconteceu foi que no dia 5 de junho o povo grego foi às urnas para um plebiscito, né? Eu tinha falado do referendo, na verdade foi um plebiscito, para uma consulta à sociedade sobre o que ela entende como mais válido acerca daqueles cortes de gastos públicos, né? Aquela austeridade fiscal que a gente estava comentando antes, e o povo disse não aceitou as imposições, enxergando, entendendo que elas causariam problemas, né? Elas não seriam benéficas, elas seriam prejudiciais para a sociedade grega. E aí a gente percebe que existem alguns impasses. Por exemplo, o IVA, que é na Grécia o Imposto sobre o Valor Agregado dos Produtos, o governo grego queria que a arrecadação total desse imposto equivalesse a apenas 0,74% do seu PIB, enquanto que os credores exigem 1% do PIB minimamente nesse imposto, né? Ou seja, uma carga tributária maior, né? Uma exigência que está envolvendo essa austeridade fiscal. O imposto em ilhas, né? Ou seja, as ilhas gregas têm que pagar impostos e hoje essas ilhas recebem uma isenção de 30% de desconto nos impostos. A Grécia queria manter essa isenção e os credores queriam eliminar essa isenção, fazendo com que elas pagassem o imposto integral, né? Então os moradores das ilhas, né, eles entenderam que isso não seria interessante para eles e acabaram votando não também. Gastos com defesa, né? O governo grego queria manter um corte de apenas 200 milhões de euros para que a produção com defesa se mantivesse, né, num certo patamar mais aceitável, segundo os seus interesses. Já os credores queriam que o corte fosse mais profundo, né, um corte nos gastos públicos de 400 milhões de euros. Isso não foi bem visto pela sociedade grega e motivou também o não. E a reforma previdenciária, que é uma questão até mais polêmica, né? Os credores exigem que a Grécia faça uma reforma na sua previdência, né, que passe a cobrar mais impostos para atender as aposentadorias. O governo grego queria que essa reforma, né, que esses impostos para pagamento de aposentadorias equivalesse a apenas 0,4% do PIB, enquanto que os credores exigiam 1% do PIB, né? Então uma postura mais contundente, né? Mais incisiva. E os gregos, né? o governo grego, né? Especificamente, queria que as mudanças que ele concorda que poderiam acontecer iniciassem apenas em outubro de 2015. Já os credores exigiam que ainda em julho tais medidas começassem a ser aplicadas, né? Então esses impasses acabaram levando a um desentendimento entre os interesses dos credores e da sociedade grega e motivaram o não, né? E o não, claro, gerou um pânico internacional, porque a sociedade grega corroborou, ou seja, concordou com o calote, né? E esse é o grande temor atualmente na União Europeia. Por quê, pessoal? Por que isso gera medo na União Europeia? Isso pode gerar crise na zona do euro, né? É uma pergunta muito válida, né? Os alunos, eles ficam em dúvida, né? O que isso afeta a moeda? Bom, vamos pensar. Os investimentos internacionais são importantes em qualquer economia. Precisamos captar investimentos, atrair dólares, ienes, yuans, reais, né? Euros para as economias, para circularem dentro das economias. Quando você começa a ter um país como a Grécia que diz que não vai pagar suas dívidas, os caras ficam com medo de botar dinheiro por lá, porque eu vou botar uma grana no banco grego e de repente o governo grego vai lá, confisca esse dinheiro e não me paga. E aí? Como que eu vou ficar? Vou ficar a ver navios? E será que isso também não vai repercutir em outros países da zona do euro, que se encontram em situação econômica parecida? Gente, esse déficit público que falamos no quadro anterior de 13,6% da Grécia, ele é muito comum em vários outros países. Na Espanha chega a 14%, na Irlanda chega a 11%, né? Chamados PIGs, né, gente, que nós estudamos. Né? Temos esse nome, né? Essa sigla para os países mais críticos em relação à crise, né? Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha. A Itália é um pouco menor, 5,3% de déficit público. A Inglaterra, que está fora da zona do euro, mas que faz parte da União Europeia, tem 13% de déficit, gente, entre gastos e ganhos. Então é uma situação que acomete várias economias na Europa. E aí, será que isso não pode respingar nela? Será que esse processo não pode se iniciar também? Então os investidores começam a tirar grana. E esse é o grande medo da Alemanha, que é a líder da União Europeia. Se a Grécia se mantiver nessa situação de deriva econômica, de incerteza econômica, isso pode afetar os investimentos em toda a zona do euro.
Isso pode se tornar preocupante, inclusive culminando, né, na exclusão da Grécia, né? Porque se a Grécia não se ajeita, né, vamos excluí-la, vamos tirá-la daqui, dar um Ctrl Alt Del, tira a Grécia e ela que se resolva, para que a zona do euro não seja afetada. E é claro, isso instalou uma crise muito grande nas relações internas da União Europeia, que culminaram em algumas medidas, algumas transformações nos últimos dias que a gente vai ver agora. Bom, pessoal, aqui a gente agora vai observar, né, o cenário mais específico grego, né, diante dessa crise, após o não, né, as repercussões. Você precisa entender que a Grécia hoje tem uma margem de desemprego de 25,8%, quase 26%. Isso é algo desesperador. E esse desemprego, na atual conjuntura, ele vai ser causador de menor arrecadação, porque eu tenho menos pessoas empregadas pagando impostos, né, consumindo, né, atuando ali na economia. E tem a questão do quê? De que essas pessoas vão precisar de seguro-desemprego, de pensões, de assistência do governo e, né, um governo de tendência esquerdista que tende a ajudar mais a sociedade em dificuldade. Isso pode ser um problema para as contas públicas já tão combalidas, né, tão afetadas da Grécia. Com mais gastos, menos arrecadação, você acaba tendo dificuldade no pagamento das aposentadorias e dos salários dos funcionários públicos. Isso é uma situação bem crítica, bem complicada. Você pode começar daqui a pouco a ter, né, atraso em salários de funcionários públicos e, né, é uma situação desesperadora, né, impensável. A Grécia não quer chegar a esse ponto verdadeiramente, né, até já se estuda a possibilidade de se vender títulos de dívida no mercado para pagar esses salários, né, uma situação bem problemática, né? O estado da Califórnia já fez isso em 2009, né, diante da crise americana, e não é uma situação confortável, porque esses títulos acabam sofrendo deságio, né, algum tipo de desvalorização. Então, não é o ideal, né? A Grécia, ela tenta fugir também desse caminho. Claro que a Grécia esperava muito a última parcela de um empréstimo combinado com a FMI lá em 2009, que totalizava 240 bilhões de euros, tinha uma última parceria para ser paga pelo FMI de 7,2 bilhões de euros à Grécia. E a Grécia contava com essa grana para pagar, né, aquela parceria de 1,6 bilhão que a gente falou no início dessa aula. Olha a situação. Ela esperava um empréstimo para poder pagar uma parcela de outro empréstimo. Né? Você vê que é um país em caos econômico verdadeiramente. Só que o FMI travou essa última parcela, tratando isso, inclusive, como uma medida educativa, né? Olha só que coisa perversa. Na verdade, a ideia do FMI é segurar esse dinheiro porque a Grécia não está nos oferecendo contrapontos. O que seriam os contrapontos? Aceitar aqueles critérios que a gente falou no quadro anterior, que acabam sendo um impasse diante das pretensões gregas. E isso não é bem visto, né, pela sociedade grega, né, aceitar essas exigências. Então o FMI abriu mão de fornecer essa última parcela e a Grécia contava com isso e ficou em apuros econômicos, né, gente? Então você começa a ter, né, essa ameaça, né, do que vem sendo chamado no cenário internacional de Grexit, né? Ou seja, mistura de Grécia com a palavra em inglês exit, né, que tem a ver com a ideia de saída, né, onde você teria possível exclusão da Grécia do bloco europeu. Ah, Thiago, isso é possível, não é possível a Grécia voltar, né, ao dracma, né, sua moeda anterior, né, abandonando o euro? Possível é, gente, é óbvio que é possível. Agora, temos que entender as repercussões disso, né? Se a Grécia trilhar esse caminho de exclusão, ela pode sofrer, além da recessão óbvia, crise de desabastecimento, né, falta de alguns produtos que eram consumidos no mercado internacional, né, que dependiam de importação, e com a desvalorização da moeda grega, isso pode ser um problema, né? Questão da inflação, né, porque a moeda grega vai sofrer também oscilações em relação ao mercado internacional, então esses produtos estrangeiros vão ficar mais caros e vão inflacionar uma série de produtos dentro da Grécia. O aumento da pobreza, né, com desemprego e até possivelmente do mercado negro, né, gente? Nessa hora começa a surgir agentes inescrupulosos, mafiosos, que vão tentar vender comida, vender produtos de higiene, remédio, num câmbio negro super valorizado, e é um caminho muito complicado que a Grécia pode sofrer. Agora, teve aí uma especulação acerca do NBD, que é o novo Banco de Desenvolvimento, né? Tem uma aula no Projeto X que fala sobre isso, né, nas atualidades. Aqui é completo, né, pessoal? Aqui não falta nada para você, só não passa quem não quer, só não multiplica quem não quer, só não multiplica quem complica, né? Vamos dizer dessa forma. Então você lembra que nesse caso, pessoal, o NBD
é uma nova aposta, chamar de Banco do BRICS também, né? Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul se unem, né, para aplicar capitais no banco. A China tem uma reserva em dólares de mais de 3 trilhões de dólares que pode ser gradualmente investida nesse banco também. O Brasil tem interesse em participar. E qual é a proposta do NBD? Emprestar dinheiro para nações em dificuldades econômicas. Opa! A Grécia está bem aí então, né? Pode receber grana do NBD. Inclusive, em maio de 2015, o Putin, Vladimir Putin, presidente da Rússia, convidou a Grécia para incluir o NBD, né? Inclusive com propostas de 50 a 100 bilhões de euros em empréstimos, né? A Grécia ficou bastante animada na época, né? Só que me parece nesse momento, e as recentes notícias relatam isso, que os líderes do NBD não querem se indispor com a União Europeia. Né? Lembremos que o Brasil, né, pessoal, não tem interesse em ver a União Europeia em dificuldade. Até porque a União Europeia representa hoje 20% das exportações brasileiras. Então a gente tem que entender que não é que eles estão pisando em ovos, mas entrar agora de sola nessa questão pareceria uma afronta à União Europeia. E nem o Putin, que está bem Putin, né, com a União Europeia diante do rompimento de relações em 2013 e 2014, ele também quer trilhar esse caminho. Então a Grécia, essa adesão da Grécia ao NBD, né, os BRICS abraçando a Grécia, me parece uma questão mais especulativa. É claro que no longo prazo isso pode acontecer, mas no momento não parece o caminho que vai ser adotado. Isso tem deixado, né, o governante, o Alexis Tsipras, da Grécia, em situação bastante delicada, né, levando inclusive a ceder, né, gente? E é o que nós vamos ver agora, como que o Tsipras começa a ceder esse mercado internacional. Assumo minha total responsabilidade pelo texto em que não acredito, mas que assinei para evitar um desastre. Essa frase não é minha, essa frase na verdade é do Alexis Tsipras, né, que é o representante hoje do governo grego, líder, né, do Syriza, e afirmou de forma muito categórica que ele não acredita no que ele está assinando, não faz parte da sua essência política, mas que para evitar uma ruptura econômica da Grécia com a União Europeia, ele acabou acatando aos pedidos da União Europeia, aos pedidos do FMI, aos pedidos dos credores que a gente tinha mencionado anteriormente, né? Hoje a União Europeia se compromete a emprestar até 86 bilhões de euros num pacote de reconstrução da Grécia, reconstrução da dívida grega, né? E a Grécia vai se comprometer, por sua vez, a reduzir, né, seus gastos públicos, reduzir gastos com aposentadorias, a aumentar impostos, ou seja, contradizendo toda a sua luta até o momento, a luta que o Syriza vinha desenvolvendo e que o Tsipras entrou no poder, inclusive, afirmando que não cederia jamais, né? Essa situação bastante controversa começou com a demissão, né, do então ministro, né, da Fazenda, que é o Yanis Varoufakis, né, que era o representante mais radical do Syriza, que tinha ali uma postura um pouco mais contundente, anti-Europa, anti-FMI. Ele foi afastado. E ele, num blog nessa semana, começou falando sobre a rendição da Grécia, né? Como a Grécia finalmente se rendeu à Europa e à vitória alemã. E quando ele fala em vitória alemã, ele está se referindo diretamente a Angela Merkel, né? Que é a grande líder hoje, não só da Alemanha, como da União Europeia. E a gente percebe dentro disso uma situação muito problemática para o Tsipras e para a Grécia. Por quê? Quando o Tsipras ele aceita o que a União Europeia, né, solicita, né? A gente percebe nesse contexto que ele vai contra o que o partido dele, que é o Syriza, que é um partido de esquerda, propõe. Isso lhe coloca em dificuldades, em maus lençóis, tanto que ele mesmo, o Tsipras, já anunciou que ele pode abrir mão do cargo, ele pode, né, resignar do seu posto, né, de primeiro-ministro para justamente o Syriza voltar a governar da forma como achar melhor. É uma situação bastante delicada, né? Ele que vinha sendo aí como o arauto, né, de uma juventude política, né, de uma renovação na Grécia, de propostas modernas e ousadas, no final das contas ele acabou cedendo porque nós vimos aqui esse cenário todo. Foi um cenário muito contundente, muito difícil, né, um impasse verdadeiramente. A saída da Grécia não é boa para a Grécia e nem é boa para a União Europeia. E o pior problema, né? Como a Grécia ela já tinha salientado que não ia pagar a dívida e agora volta atrás, é complicado voltar atrás. Porque até então existia uma relativa boa vontade, ou pelo menos não havia uma desconfiança tão grande assim. A Grécia até então não havia sido caloteira, agora ela foi caloteira. Ela autodeterminou que não ia pagar mais a dívida. E agora voltou atrás e disse que quer renegociar.
Né? Pra você ter uma ideia, a Alemanha, que sempre foi a grande defensora da Grécia e da unidade da União Europeia, hoje é uma daquelas que nos bastidores mais defende a saída da Grécia, né? Juntamente com a Finlândia, né? São os dois países que têm uma postura mais contundente em relação à Grécia, né? Somente o François Hollande, que é presidente da França, foi o líder que afastou a possibilidade de exclusão da Grécia. Foi o único que foi publicamente dizer isso. Todos os outros pisam em ovos, porque a saída da Grécia pode ainda ser uma realidade que vai se apresentar na União Europeia. E aí? E aí é uma questão muito polêmica, né? Porque hoje a Grécia tenta se adequar a essa lógica de austeridade. Internamente a população não aprova. Tivemos, né, relatos recentes, né, de quebra-quebra diante do parlamento grego. O próprio parlamento grego, que hoje é de maioria do Syriza, que é o partido de Tsipras, disse que vai vetar essa aceitação das condições da União Europeia, né, essa aceitação, né, da austeridade fiscal. Né? O Tsipras, se continuar, pode perder a maioria do parlamento grego para uma oposição mais conservadora, mais direitista, mais neoliberal. E é uma situação muito complicada. A Grécia não saiu de crise alguma, né? Na verdade, houve um respiro, né? No dia 13 de julho, a União Europeia e a Grécia conseguiram chegar ao entendimento, ou pelo menos a crença de que o calote não vai ser mantido, né? De que você vai buscar saídas para pagar essa dívida, mas é o velho problema, né? Não se ganha mais se você gasta muito, ou seja, melhor dizendo, você pode ganhar muito, mas se você gastar mais ainda, o seu saldo é negativo e a Grécia vai ter que aprender a fazer isso se ela quiser continuar na zona do euro, né? Se ela optar por um caminho mais radical, que me parece nesse momento que não é o que ela quer, a coisa tende a ir por um outro caminho, um caminho que pode ser ainda mais problemático, né? Como nós vimos anteriormente, as possibilidades com a saída da Grécia, nesse Grexit, né, que a gente mencionou, são tenebrosas e, obviamente, né, podem levar a um colapso do país que já vem se arrastando gravemente desde 2009. O grande problema, né, pessoal, para a gente encerrar, é que a União Europeia ela foi fundamentada em bases muito frágeis, né? Não houve a criação de um órgão fiscal que lá desde o início viesse, né, fiscalizando, cobrando dos países o endividamento menor. Houve uma liberação de dinheiro muito grande por parte do Banco Central Europeu, por parte do FMI. Né? Essa atmosfera de otimismo, às vezes, ela é problemática. Né? E você acostumar alguém que sempre gastou demais a gastar menos, sempre é uma situação mais traumática. E agora é muito difícil para a Grécia se acostumar a uma nova lógica. Beleza, pessoal? Galera, se tiver mais algum outro episódio marcante nessa questão, uma exclusão da União Europeia, da Grécia da União Europeia, uma solução mirabolante para esse tema, nós vamos estar aqui sempre atualizando você, sempre às quartas-feiras no X da Atualidade, comigo, com o Zé Bonner, com a equipe de História, com todas as equipes do Projeto X, nós estamos sempre aqui presentes para atualizar você, né? E lembrando, né, pessoal, que vai começar o nosso 15 degraus para a vitória, buscando a sua aprovação no Enem, né, com aquelas listas semanais de aulas, e fica ligado na nossa página do Facebook semanalmente para você multiplicar suas chances de aprovação. Um beijão e tamo junto, galera. Valeu!